Sim. Quem falou sim? Eu. Então você lê Malaquias, Hamilton. Malaquias. Lembrando que Malaquias é o último livro do Velho Testamento, né? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3, dos versículos 8, é o versículo 8, 9 e 10. É o texto básico que a gente sempre usa quanto ao tema de dízimos e ofertas. Lê, Hamilton, vai. Vamos lá. A partir do 8, né? Isso. Não, eu vou ler um finalzinho do 7, pode ser? Fazer o quê, né? Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias, de 8 a 10, Renato. Lido. Renato? Será que travou a... Não estão me ouvindo? Alô? Não, alô? agora voltou, agora estava travado, agora voltou. O texto da Malaquias 3, 8 a 10. Esse é o livro. Agora, vocês podem falar assim, mas se leu um texto do Velho Testamento, então vamos pegar um texto do Novo Testamento. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí é o texto que Paulo fala sobre Deus ama a quem dá com alegria. O tema dízimo e oferta, ele faz parte das nossas aulas, porque é uma doutrina básica da igreja presbiteriana. Há igrejas, que a gente sabe, que não falam sobre dízimo e oferta. E até porque, quando falo em dinheiro, é um tema sensível, né? É um tema sensível, porque hoje em dia há igrejas que abusam desse assunto, e as igrejas, as neopentecostais aí, que falam muito sobre a doutrina da prosperidade, usa-se muito essa parte de dízimo, de oferta, de dar mais ao Senhor. Inclusive, o texto de Malaquias que nós lemos, vocês viram que eles falam assim, trazei todos os dízimos para a casa do Senhor e, olha, aguarda que vocês vão ser abençoados. É uma promessa de Deus que vai ser abençoado. Então, muitas igrejas usam muito esse argumento. Olha, traz o dinheiro que você vai ser abençoado. E aí, nós sempre ouvimos algumas igrejas, ou alguns testemunhos, onde a pessoa fala assim, olha, eu não dava dinheiro na igreja, e depois, quando eu comecei a dar, eu pude trocar de carro, depois eu pude comprar uma casa, daí eu comecei um negócio próprio, e Deus me abençoou, e Deus foi me abençoando, e hoje eu estou aqui. É um assunto que pega, e às vezes a gente se retrai, a nossa igreja até se retrai se retrai no sentido assim, não vamos falar tanto, porque parece que é um assunto que começa a ficar desgastado, mas é um assunto que, assim como a gente crê, nós demos uma aula sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre a predestinação, dízimo e oferta faz parte da lição. Para que os membros, as pessoas que querem fazer profissão de fé e querem ser parte da igreja, conheçam que a gente coloca esse assunto. Porém, a gente trata isso de uma forma muito especial. A gente crê que a pessoa dizimista, e dizimista significa dar 10% daquilo que ganha. Dar 10% daquilo que ganha. Mas, Renato, dar 10% daquilo que ganha, como é que pode isso? Como é que eu vou fazer? É uma entrega para o Senhor.
Existe uma história, uma passagem bíblica que fala do caso, eu acho que todo mundo conhece, da velhinha que foi dar o dízimo, né? Foi dar a oferta, no caso lá. Está lá em Marcos 12, de 41 a 44, quando ela foi lá e colocou tudo que tinha. Tudo que tinha ela pegou e depositou. E houve até aquela discussão dos fariseus, mas olha, o que é importante, o que é importante? A quantidade e, na verdade, o que Jesus mostrou ali, que a pessoa estava dando de coração. Então, a primeira mensagem que a gente coloca é: dízimo é uma doutrina da nossa igreja. A segunda mensagem: Deus ama quem dá com alegria. Pô, mas e agora? Isso é um assunto que a gente trata particularmente com Deus. Se você não tem alegria, vai trabalhar com Deus, diz no seu coração. Olha, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar o dízimo mesmo? É assim? Como é que eu faço? Eu vou precisar no final do mês. E, às vezes, o Hamilton, às vezes, quando dava essa aula, ele dava aula assim, ele colocava no quadro lá, se você ganha R$1.000 por mês, você dá R$100, porque R$100 são 10% do dízimo. E aí ele mostrava claramente. A gente sabe que hoje a vida está apertada. Ontem mesmo eu vi um vídeo, me passaram no WhatsApp, eu não sei se vocês receberam, um cara passando ali na Lagoa Taquaral, uma fila enorme. Eu não sabia nem onde era o início da fila. E o cara falou: gente, essa fila aqui é pessoas que estão com fome e estão nessa fila para pegar comida, né? E hoje nós estamos vivendo esses dias onde a gente pode dizer: puxa, mas o que está acontecendo? Será que naquela fila tem algum cristão? Será que as pessoas não creem em Deus? Como é que está isso? Como é que eu vou dar o dízimo ou vou dar oferta numa situação dessa? A gente acredita que Deus, como lá fala em Malaquias, abrirão bênçãos sem medidas. Então aí começa a trabalhar a nossa fé. Como é que a nossa fé vê isso, ou como fica a nossa mesquinhez quanto a este assunto? Veja só, se eu não fosse dizimista, eu não teria moral para estar falando com vocês. Então, inclusive, a gente nem coloca pastor. Aliás, o reverendo Carlos chegou, pelo que eu estou vendo aí, né? Reverendo, o senhor está aí, reverendo? Tá. O senhor está aí? Tá, né? Ele está escondidinho lá. Não, dá para ver, sim. Mas ele saiu da reunião. Ele foi mexer no som e Fugiu. Eu ia dizer até que o pastor também é dizimista, sabe? Eu ia perguntar para ele se ele é dizimista, mas com certeza ele é dizimista. E eu queria até perguntar para vocês, porque quanto que você... Ô Cleiton, quanto você acha que a igreja gasta, dos gastos da igreja, quantos por cento você acha que a igreja gasta com aluguel, água, luz e outras coisas mais? Você tem chuta uma porcentagem, quanto que a igreja podia gastar nisso? Você está perguntando sobre aquilo que se arrecada, é isso? Não, eu estou perguntando quanto você acha em porcentagem que a igreja gasta com a parte de aluguel, água, luz... água, luz, manutenção, segurança e essas coisas mais. Quanto você acha que em porcentagem? Eu acho que juntando tudo, assim, o aluguel vai uns 40%, aí se pega a água e a luz dá mais uns 5%, juntos. Então 45% no total. Não, pera, aluguel 45%. Acho que tem umas coisas, assim, acho que o Renato está perguntando assim, o prédio é próprio nosso, né? É próprio. O que a gente tem nós tínhamos até o início do ano a alocação lá não era Rosolém, como é que chama a cidade, onde estava tudo bem. Então, pode entrar, a congregação tem um pedaço de aluguel, mas o prédio é próprio nosso, né? Mas o Renato está perguntando isso porque o que ele está querendo juntar é que quando eu comecei a ler aqui, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa, então é nesse aspecto que ele está colocando, né? A gente fala, né? A gente tem
as classes arrumadas, boa parte das classes tem ar-condicionado, a gente tem uma estrutura do templo muito boa, tem o próprio ar-condicionado central, então isso tudo tem a ver com isso que o Renato está falando, mas volta a pergunta para você aí. Quantos por cento da igreja gasta na parte de manutenção? Água, luz, você chutou, tira esses 40 aí, o segundo número seu foi ótimo. Então fala com 5, então, juntos os dois dá 5%. Vou dizer para você que 2,5%, você foi o novo, 2,5%, esse número é um número oficial de novembro, 2,5% da arrecadação da igreja, a gente gasta com água, luz, segurança, manutenção do prédio, queima a luz ali, não luz do dia a dia dos cultos, mas também tem sempre um gasto. Para vocês terem uma ideia, um fulaninho, a gente tem uma parte de segurança, né? E o fulano passava na igreja umas 4 horas da madrugada e ele viu que a torneira da igreja era de metal. Pois o fulano pegou, pulou a igreja, pulou o portão, apesar de... Teve até que reforçar a segurança para roubar a torneira que era de metal. E sobrou mais umas coisinhas de metal, pois na semana seguinte o cara pulou de novo. Quer dizer, tivemos que reforçar. Então, são gastos que aparecem sem querer. Quanto vocês acham... Agora, já se. Abre seu microfone. Chuta aí um valor. Quanto vocês acham que a gente gasta na parte de pagar missionários, pagar seminarista e o tema de evangelização da igreja? Evangelizar e pagar missionário. Chuta um número que você acha que a igreja pode gastar em porcentagem. 1%, 10%, 50%? Quanto você acha, mais ou menos? Você não é obrigado a saber, mas faz um gasto, vai. Sei lá, uns 10%. Quanto ela falou? Eu não ouvi, Samil? 10% ela falou. Eu não ouvi ela falar. Exatamente 10%. Parabéns, você sabia disso? Alguém falou para você? Já sim. Não. Ótimo. Pois bem, é 10% que a igreja, daquilo que nós arrecadamos, nós colocamos na parte de missionários, seminaristas. Seminaristas, lá na igreja, são pessoas que estão prestando serviço na igreja. O Felipe é um deles. Existem uns 3 ou 4 seminaristas que nos auxiliam. O próprio tio da Larissa. O próprio tio da Larissa com Y é. Então a gente gasta com eles na parte de evangelização tudo aquilo que nós estamos envolvidos até. Eu ia até perguntar para o Reverendo Carlos. Reverendo Carlos, o senhor voltou? Por algum motivo o som do senhor não está saindo, reverendo. Bom, então, enquanto isso, existe um trabalho também, a gente gasta na parte de... E agora? Agora sim, agora tá. O senhor está aí, reverendo? Já cheguei, agora falo. Está aí? O senhor está aí? Então, agora está me ouvindo? Um bom dia para vocês todos. Fala assim, o reverendo está... mas, reverendo... Não estou ouvindo, você está ouvindo, Milton? Sim, ele falou um bom dia para todos vocês. Sim, mas o que acontece que eu não ouço ninguém? Deixa eu tirar uma coisa aqui. Alô? Alô, tá me ouvindo agora? Agora eu tirei o microfone. Reverendo, o senhor que já trabalhou na parte de... O senhor trabalha na parte de missões, a igreja tem missionários... A Igreja Presbiteriana do Brasil tem missionários em que países fora do Brasil? Chuta aí uns países. Deve ter já uns 40 países. Já 40 países, fora, outros países, né? Fora o trabalho de evangelização nacional. Mas a PMT está com uma expansão muito grande. Muito grande. Milton, eu não estou ouvindo o Carlos falando. Então, o reverendo disse que tem por cerca de 40 países, fora o trabalho interno. Complementando, a gente tem um quadro lá na nossa igreja que tem diversos missionários pelo mundo, que falam um pouquinho das suas famílias, coisa e tal. Então, ele disse que já tem pelo menos 40 países estão presentes, a PMT. Reverendo, desculpa, eu não ouvi. Agora, eu não sei o que está acontecendo, mas eu ouço o Hamilton, mas não ouvi o senhor. De qualquer forma, por que eu estou falando isso? Porque os nossos dízimos e as nossas ofertas são também
levadas para esse tipo de trabalho de evangelização. Inclusive, 10% da nossa arrecadação de dízimos e ofertas vão para a Igreja Presbiteriana do Brasil e vão para o Presbitério de Campinas. Ah, mas por quê? Porque a gente faz o seguinte, se alguma igreja no Brasil ou alguma igreja aqui no Presbitério, vamos supor, a igreja do Matão, nós temos uma igreja presbiteriana lá no Matão, está precisando de uma oferta, a gente pode auxiliar através do presbitério. Então, o presbitério está passando por alguma dificuldade, a igreja, então a igreja central também auxilia nesses aspectos. Agora, existem até os gastos nossos, nós temos 23 igrejas no presbitério de Campinas e 3 campos missionários. Essas 23 igrejas que fazem parte do presbitério de Campinas, para vocês terem uma ideia, o presbitério de Campinas tem 23 igrejas. Existe um outro presbitério em Campinas, que chama-se Presbitério Metropolitano, que deve ter um número similar de igreja presbiteriana. Então, vocês veem que o presbitério de Campinas, que envolve algumas Valinhos, Itatiba e outras, Hortolândia, algumas cidades, Sumaré, que fazem parte desses presbitérios, também, o fato delas estarem junto é que nós auxiliamos com a nossa arrecadação esses tipos de coisa. Então, recapitulando, dízimos e ofertas é parte do nosso ensinamento. Segundo, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. E eu estou vendo aqui, no livro do reverendo Dom Carlos. Alguém, deixa eu ver, eu sempre pego para Larissa Cardoso, deixa eu ver se eu vou ouvir Larissa. Larissa Cardoso, você está aí? Oi, eu tô aqui. Você está com o livro na página 127? Tô. Você conhece? Começa lendo Antes da Fundação do Mundo, pode ser? Uhum. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um plano para a nossa salvação. E esse plano incluiu uma organização para nos arrebanhar. A Congregação de Israel, constituída dos cidadãos da nação israelita, era a instituição que reunia o povo de Deus na antiga aliança. Peraí. Lembra que quando a gente, lá na aula, que a gente colocava aquele... Como é que era mesmo aquele acróstico lá? Era C, I, C, I, C. Lembram? Uhum. Era isso. O primeiro começava com C, que era a criação, depois vinha I, que era Israel, que é o que a Larissa está lendo aí, que é a Congregação de Israel, constituída dos cidadãos da nação israelita, era a instituição que reunia o povo de Deus na antiga aliança. Segue mais um pouquinho aí, Larissa. Quando Jesus estabeleceu a nova aliança, ele instituiu a igreja para arrebanhar e congregar o seu povo, substituindo assim a Congregação de Israel. Então, tínhamos o CIC, que é Cristo, depois vem Israel, é substituído por igreja, né? E no final tem a consumação. Continua lendo aí, todas as organizações. Todas as organizações necessitam de recursos financeiros para funcionar. E a instituição que congrega o povo de Deus não é uma exceção. A Congregação de Israel precisava de recursos para manter o santuário e sustentar os levitas. A igreja necessita de recursos para manter o templo e suas instituições, e para sustentar aqueles que se dedicam ao seu serviço. Por isso, Deus requer do seu povo o dízimo e as ofertas. Muito obrigado, Larissa. Eu fiz questão de ler essa parte inicial, até porque é a introdução do assunto. Se a gente chegar na igreja e tiver aquele pó em cima do banco, a gente fala, nossa, que coisa horrível. Então, alguém foi lá e limpou. Então, há um gasto para isso. Então, inicialmente, os nossos dízimos e nossas ofertas, eles são utilizados para a manutenção do templo, como o próprio reverendo fala no livro aí. Então, a gente sabe que para se manter uma instituição, há um tipo de gasto. E, novamente, volto naquele assunto. Basicamente, a igreja estabeleceu, na Bíblia fala sobre os 10%, até porque naquela época do Velho Testamento, eles não tinham dinheiro, né? Então, na nação israelita, lá eles davam carneiros, davam os animais que eles tinham lá,
para poder dar uma oferta ao Senhor, e essa oferta seria revertida para a manutenção do templo todo. Nós seguimos no mesmo esquema, porém agora nós temos a parte monetária, tudo. Como é que é feito isso na nossa igreja? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês conseguem ver isso aqui? Consegue ver? Todo mundo vê? Hamilton, você está vendo, Hamilton? Não. Não? Ô, louco. Ah, peraí. Agora sim. Quem falou agora sim, hein? Eu, Alessandro. Alessandro, tudo bem? Você consegue ler esse número em vermelho que está aí? Se é que está vermelho? Sim, 0262. 0262. Esse número aqui, quando você se torna membro da igreja, você recebe um envelope igualzinho a esse, tá vendo? Esse envelope é para quê? Para que a pessoa possa dar os seus dízimos e as suas ofertas quando vai lá na frente. Esse número 0262 não é o meu, não, tá? Senão vocês vão ficar sabendo quanto eu dou de dízimo e oferta. O 0262 era o número que a minha filha tinha, ela não mora mais no Brasil, e ela tinha esse número aqui, e o que era isso? Quando ela dava o dízimo lá, com esse valor, vocês podem ver que tem o nome, dízimo e tal, e a tesouraria da igreja pega esse dinheiro e sabe que o número 262, que ninguém sabe qual é, nesse exemplo eu sei, porque era da minha filha, né? E colocava na... E a tesouraria marca lá e fala assim, ó... Maria... Marta? Maria? Marlene. Opa! Que Quem que é Marta? Aí tá Marta, tá Maria. Renato, tá travado. Vocês estão ouvindo o Renato ou não? Não. Eu acho que ele caiu. Não estou ouvindo, não. Renato, deixa eu mandar... Vamos ver, daqui a pouco ele volta. Eu vou falando. Eu acho que uma das coisas que eu não sei se o Renato vai voltar a destacar ou não, acredito que sim, mas é que o dízimo perante o cristão não é algo novo, né? Ele já vem desde o Velho Testamento, isso já acontecia. E aí que acho que ele começou a falar que, como na época não se existia a moeda física, né? Então as pessoas davam daquilo que eles tinham. Ele caiu fora. Então, assim, se eu era um criador de um determinado tipo de animal, o meu dízimo era levar parte daquilo. Se eu fosse um cara que tivesse uma lavoura, eu ia levar parte daquilo, era consagrado. Renato, voltou? Sem som, Renato. Você está sem som. Renato, você está sem som. Agora eu estou com som. Voltou. Tá. Bom, eu só comecei, nesse meio tempo que você falou, eu falei que você estava lembrando que, como na época não existia dinheiro em espécie, as pessoas davam do seu dízimo daquilo que elas produziam, né? Então, se o cara era um agricultor, ele iria dar da parte da agricultura dele. Se o cara criava animais, ele dava parte daquilo, né? Até porque seria incrível hoje no templo entrar uma pessoa com um boi ou um cabrito dentro do templo para entregar lá na frente, né? Ia dar um pouco de trabalho. Isso mas só um comentário à parte, o que a gente chamava de escambo numa determinada época vamos falar, da vida aí, né? Que as pessoas estão, aquela história, né? Quanto vale um carneirinho versus a produção de milho que eu fiz, né? E hoje existem, de novo, na internet a gente encontra sites de escambo, onde eu tenho uma mercadoria e eu posso trocar por uma outra mercadoria. Isso já é engraçado, mas isso voltou a uma prática novamente. Você encontra pessoas que hoje trocam daquilo que elas produzem por alguma coisa que elas precisam. Só um comentário à parte, mas continua, Renato, por favor. Inclusive, na página 127 do livro, fala sobre o dízimo no Antigo Testamento, na página 128 fala o dízimo no Novo Testamento, e fala também na página 129 sobre as ofertas no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Então, veja só, no nosso livro, eles tratam o dízimo, mais ou menos o que o Hamilton estava falando, que nós falamos, no Antigo Testamento, como era feito,
o dízimo no Novo Testamento, e Jesus comentando sobre os fariseus, como era a igreja, e que o pessoal até pregava uma coisa e viviam outras na igreja de Israel, quando Jesus Cristo estava presente. Bem, nós estávamos falando sobre a arrecadação, e quando a nossa preocupação na nossa igreja é que tudo aquilo que é arrecadado, com esse número que você tem, você pode chegar na tesouraria, isso que nós comentamos outro dia, falar assim, eu gostaria de saber quanto é que eu dei nesse ano, ou quanto eu dei nesses 6 meses. Para que a gente faz isso? Para que a pessoa fique à vontade para saber, olha, eu dei uma oferta, eu dei meu dízimo e o dinheiro está. E eu estava usando o exemplo do Cleiton, ninguém vai chegar para o Cleiton e falar assim, Cleiton, você deu R$5 esse mês, você não está ganhando só R$50, né? Não existe isso. A igreja trata as coisas de uma forma... cada um dá o seu valor, é o que nós falamos, Deus ama a quem dá com alegria, e há um controle. E por que a gente faz esse controle para a própria pessoa? Não é um controle para poder cobrar das pessoas. É que a igreja precisa fazer um orçamento. Quanto nós vamos gastar? Lembra que eu falei que 10% é utilizado em missões? Bom, para o ano que vem, tem um grupo lá na igreja, do conselho, ou membros da igreja, que vão planejar qual vai ser o nosso gasto para o ano que vem. Então, a gente precisa ter uma ideia. Nós arrecadamos, vamos supor, 1.000 esse ano, olha, ano que vem, será que nós vamos poder arrecadar 1.100, porque vai crescer, vai precisar gastar mais isso? Então, existe todo um trabalho de planejamento financeiro para que a igreja possa investir. É claro que está acontecendo isso, essa pandemia fez com que mudássemos muitas coisas no nosso ganho, inclusive as pessoas, algumas com mais dificuldades de ganhar, inclusive o conselho, o pastor já disse, olha, mantenham suas dízimos ofertas para que a gente possa fazer a nossa arrecadação para manter esse investimento necessário. O que nós não queremos é que nós sejamos confundidos com igrejas onde fala assim, olha, dá o dinheiro que Deus vai te dar muito. Se você der mais, você vai ganhar mais. Se você der menos, Deus não vai te abençoar tanto. Isso é uma coisa que a igreja presbiteriana não trabalha, não gosta e evita muito. Na parte final também, bênçãos decorrentes do dízimo... Renato, deixa eu só voltar um pouquinho, posso? Pode, claro, claro. Então, assim, algumas questões que eu queria colocar. Então, eu entendo assim, dízimo é uma experiência pessoal. Sim. É o teu relacionamento com Deus. Tem até uma parte que se destaca aqui, que fala, o dízimo era uma espécie de termômetro espiritual na vida do povo. Isso está no livro? Tá. Nos tempos em que... Na 128. Nos tempos em que se mantinham fiéis a Deus, davam o dízimo. Quando, porém, vinham períodos de pecado e desobediência, negligenciava o pagamento do dízimo. Então, o primeiro ponto que a gente coloca, né, que já foi reforçado, assim, ele é bíblico. Mas, mais do que ser uma ordem de Deus, é uma experiência própria. Eu sempre coloco, quando eu dou aula do dízimo, questões assim, que já aconteceram na minha vida. Então, primeiro que quando a gente dá aula também, a gente fala, o cristão ele tem que ter um planejamento. Não adianta, a gente escuta muitas pessoas dizendo, eu não consigo dar o dízimo porque eu gasto mais do que eu arrecado. Então, a gente fala assim, você como cristão, você deveria olhar a sua arrecadação, né, o seu quanto que você ganha, né, tem até uma máxima no mercado que fala assim, quem é rico é aquele cara que gasta menos do que ele recebe, porque não importa se você recebe 1.000, 10.000, 100.000, 200.000, se você gasta mais do que você recebe, você entra numa dívida. Então, a experiência que eu tenho, Hamilton, são coisas do tipo assim, a gente fala que tem uma época que a gente está mais difícil, né, filhos, no meu caso, eram filhos na escola, era condomínio, apartamento, prestação, e aí
às vezes que a gente fala assim, eu tenho que manter firme esse compromisso com Deus. A Elisa, minha esposa, ela dá aula de inglês e quando a gente estava super apertado, Deus colocava mais um aluno para ela que acabava suprindo a nossa necessidade. Então, dízimo não adianta, por mais que a gente vai falar, é uma experiência que cada um de vocês vai ter que desenvolver com Deus. É algo pessoal. É uma ordem de Deus, não é uma ordem nova. A gente viu que no Velho Testamento já se praticava, né? Ele falava muito que as ofertas, o dízimo era usado para amparo, que é isso que o Renato colocou, né? Aqui no caso era órfãos, viúvas, pessoas carentes. Isso também a gente tem uma parte, né? Mas acho que o que o Renato está tentando destacar é o seguinte: existe um orçamento que a igreja faz, baseado na arrecadação que os membros dão, e de novo, os membros dão porque eles estão num relacionamento com Deus, onde eles se acham na obrigação de dar. Existe uma série de discussões, as pessoas falam, mas eu dou isso, eu dou aquilo. Gente, é um relacionamento teu com Deus. Ninguém da igreja jamais vai saber se aquilo que você dá é 10%, é 20%. A gente tem até uma história real daquele Colgate, né, Renato? Colgate. O Colgate, que é o dono da famosa marca lá, que a experiência dele é que ele dava 90% de dízimo e ficava com os 10%. Aí você fala assim, pô, mas também os 10% dele já deve ser um absurdo. Mas foi um propósito dele com Deus, e talvez até o negócio dele tenha crescido, não estou dizendo que necessariamente foi isso. Mas, toda vez que eu fui durante anos também mordomo da tesouraria, que eram aqueles diáconos que ficam lá na frente, que fazem a parte de coleta e a identificação, e quando eu ia ler, eu lia o Malaquias como eu mesmo li, mas eu lia também o versículo 11, que muitas vezes a gente deixa esquecido. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, de novo, né, é uma bênção. Ser dizimista, acima de tudo, para mim, é bênção na vida do cristão. Então, assim, Deus não precisa do teu dízimo. Deus não precisa do teu dízimo, né? Mas eu, como cristão, eu tenho que estar motivado a participar das coisas. E aí a gente coloca toda essa estrutura que a nossa igreja acaba tendo, né? Todo esse conforto que a gente tem, né? Isso requer que as despesas sejam pagas, né? E seria terrível a gente ver, por exemplo, a nossa igreja uma relação de devedores perante a justiça, porque não está pagando suas contas em dia, coisa e tal. Então, eu acho que, eu não sei quem de vocês é dizimista ou quem não é, mas coloquem isso como uma meta na vida de vocês. E aí, na história que eu estava falando sobre a questão de gastos, as pessoas falavam assim, olha, eu não consigo dar dízimo porque eu gasto com isso. Então, repense aquilo que você gasta, né? Como cristão, você também tem essa necessidade de saber de que forma eu estou gastando o meu dinheiro, né? Eu acho que era isso que eu queria falar no primeiro momento, Renato. Não sei se o reverendo Carlos quer falar alguma coisa sobre isso também. Eu ia abrir para o reverendo essa oportunidade, ele também, na experiência como pastor, de dar um testemunho aí quanto a essa parte de dízimos e de ofertas. Vamos lá, reverendo. Bem, eu creio que já tem sido dito, mas para ficar bem claro, nós usamos a expressão dízimos e ofertas. São duas coisas distintas. Dízimo, 10%. Ilustrando, se a pessoa ganha R$1.000, dízimo, R$100. Se ela estiver dando R$80, ela está dando uma oferta. Porque dízimo é 10%, é 100. Se ela não estiver dando dízimo, ela dá uma oferta. Entende? Agora, pela graça de Deus em nossa igreja, nós não temos ninguém que vai cobrar do crente se aquilo que ele está dando é dízimo ou é oferta. Essa é uma questão extremamente pessoal, particular, não é? Por exemplo, agora nós estamos na campanha de reforma do forro. Isso aí é uma oferta especial. Essa oferta não está no orçamento, é uma coisa
especial, não tem nada a ver com o seu dízimo regular. Entendeu? Porque o seu dízimo regular, a sua oferta regular, é para pagar as despesas regulares da igreja, salário de pastores, a manutenção da igreja, trabalho missionário. Isso aí, queira ou não, tem a conta que vai ser pago. Agora, uma reforma como a que nós estamos fazendo é especial. Então, quem pode dar uma oferta a mais, vai dar uma oferta a mais. E eu quero só terminar essa intervenção dizendo o seguinte: a nossa função como os professores da escola dominical, como pastores, é deixar isso bem claro para os crentes. Olha, o dízimo é do Senhor, nós devemos atender à ordem do Senhor, nós devemos colocar isso muito claro para a igreja. Quando ficou claro isso, a gente diz ponto final. Por quê? Porque a partir daí, cada membro da igreja é que vai dar a sua resposta diante de Deus. Entende? Cada crente é que vai fazer. Nós não vamos ficar em absoluto questionando o que cada pessoa está dando ou deixando de dar. Agora, queremos é que ninguém diga diante de Deus: eu não sabia que era desse jeito, né? O que nós esperamos é que você entenda que é assim. Agora, o que você vai fazer com isto, então aí já é um departamento lá do seu coração diante de Deus. Eu creio que a aula está caminhando nesse sentido e muito clara para vocês. E você, então, quando o pastor falar, olha, hoje é hora de dízimos e oferta, você não se sinta constrangido, não está falando por sua causa. Senão poderia dizer: Cleiton, eu fui lá no seu trabalho e vi que você ganha 50 mil e você não está dando dízimo de tudo isso. Não estão falando de quanto o Cleiton ganha. O problema é cada um diante de Deus. Ô, Renato, existe uma outra coisa também que eu lembrei, assim, a nossa igreja, ela tinha durante uma época, o recolhimento de dízimo e oferta, se eu não me engano, estava no primeiro domingo e no terceiro domingo. Era muito parecido com a questão da Santa Ceia, né, que a gente tem no primeiro domingo à noite e no terceiro domingo de manhã. Então, nos outros domingos não se falava em dízimos e ofertas. Eu lembro que eu era do conselho na época. Mas aí o que a gente começou a perceber é que estava mudando um pouco também a forma de participação dos membros. Durante uma época, aliás, a época que o reverendo Carlos foi nosso pastor, muitos iam no culto da manhã e iam no culto da noite também, né, reverendo? Nós chegamos a ter, inclusive, uma época, 3 cultos, né? 3 cultos. A nossa igreja era muito grande, muito grande. Então, para não poder, não atendia todo mundo, então tinham 3 cultos durante o domingo. E aí o que aconteceu? Como as pessoas começavam a ir num domingo e não iam no outro, às vezes elas não iam no dia da arrecadação. E aí, então, a gente teve que voltar ao assunto para o conselho. A gente não queria, de novo, tomar parte do culto, como algumas igrejas que ficam pedindo dinheiro o tempo todo, mas a gente teve que voltar ao assunto porque a pessoa que ia no primeiro domingo, ela não ia no segundo, ou aqui ia no segundo, não ia no terceiro, e aí no dia que era a arrecadação, não vinha o dízimo. Mas eu coloco o dízimo também como uma questão, como uma conta que a gente tem. Se você sabe que você tem uma conta de luz para pagar, e ela, chegando ou não na tua casa, a conta de luz é obrigação tua correr atrás disso e fazer. Então a gente coloca da mesma forma. E hoje hoje a gente pode fazer a entrega lá na igreja, a gente pode fazer a contribuição via internet, tem nos diversos bancos, pode fazer uma série de coisas, né? Então, assim, como cristão, de novo, nessa mesma linha, as pessoas se sentirem motivadas, mas, de novo,
se isso ainda não faz parte da tua vida, pede para Deus tocar no teu coração. É uma coisa, de novo, é uma experiência pessoal. E é algo que você percebe a graça de Deus sobre a sua vida também. Renato, eu vou tentar ficar quieto mais um pouquinho. Deixa eu até dar um testemunho aqui parte desse dízimo, para quem não sabe, a junta diaconal é um departamento da igreja, são os oficiais que cuidam da parte de arrecadação de entrega de alimentos. Então, nós temos, a igreja assiste várias famílias tem uma casinha ali quando a gente chega pelo estacionamento, tem um local ali onde fica arrecadado, onde ficam roupas, onde ficam doações e também as cestas básicas. Cestas básicas são entregas, uma vez o Alessandro disse que tinha 2 cestas básicas para entregar, a igreja tem, a própria arrecadação do nosso grupo faz com que parte dessa arrecadação vá na compra de cestas básicas para entregar para famílias carentes. Então, o nosso envolvimento quanto a isso é grande também. Então, se você pensar, poxa, mas a igreja não ajuda pessoas? Ajuda, isso mensalmente, com cestas básicas, e parte desse dízimo vai também para o trabalho da AEA. A igreja também tem, a igreja vota uma verba para ajudar na AEA. Ou seja, há uma divisão desses ganhos para que a gente não tenha nenhum interesse de ficar colocando no banco. A gente, claro, tem uma arrecadação, uma reserva para utilização, numa necessidade maior ou menor, mas a nossa ideia sempre tanto na área social, como na área de manutenção, como na parte de evangelismo, estarmos sempre procurando ajudar. É normal, gente, cair lá no conselho pedidos de ajuda. Nossa, vira e mexe, uma missionária lá no Amazonas está passando uma necessidade e pede uma oferta especial. Para vocês terem uma ideia, com essa mudança do dólar, o dólar foi de 1 para 5, 2 para 5. Então, lá fora, quem está lá fora... Caiu a conexão dele ou não? Caiu de novo? Minha? Caiu. Volta. Minha? É que falou do dólar. Eu tô aí? É que como você errou o valor de 1 para 5, já era de 4 e alguma coisa para quase 6, o próprio sistema cortou a tua fala. Não, eu quero dizer o seguinte, porque assim, eu tô aí, né? Tá me ouvindo, né? O dinheiro, os reais que a gente mandava para os caras lá de fora, que precisa se manter, eram transformados em dólar, então chegava menos para a pessoa. Então, houve até uma necessidade do conselho disponibilizar uma oferta. Para vocês terem uma ideia. Ontem teve até uma live, né, dos Vencedores por Cristo, com foco, Vencedores por Cristo é um conjunto famoso da nossa época de juventude aí, que solicitando complementos justamente para esses missionários, né, junto com a PMT, que é aquilo que o Renato falou. Então, o cara tinha uma verba no país que ele vive, onde o dólar é a moeda, e aí com essa desvalorização do real perante o dólar, se alguém mandasse R$1.000, ele comprava quase $200. A partir do momento que aumentou essa variação, ele recebe menos, só que as contas lá eles continuam pagando. Então, era nesse sentido também, né? Veja só, o pessoal está ouvindo atentamente, eu estou vendo aí. Há alguma pergunta a ser feita quanto a esse assunto? Alguma coisa que não bate, ou vocês, na experiência de vocês aí, como é visto isso? Alguma pergunta aí? Vamos lá. Quem está a fim de fazer uma pergunta? Alguma dúvida? Alguma angústia que possa trazer alguma... eu ia até comentar, o Hamilton me cortou aí. Um exemplo de um pedido que caiu no conselho na última reunião. O fato de nós não estarmos imprimindo boletim, há um gasto com boletim. Aliás, a gente gasta 1,5% da nossa arrecadação em literatura e impressos, certo? E como a gente não estava imprimindo o boletim na igreja e estava dentro do nosso orçamento, então
esses meses que nós não estamos imprimindo, nós mandamos de oferta por uma necessidade dessa de um missionário lá fora. Então, veja só, quando você é dizimista, descansa o seu coração também no seguinte ponto. Primeiro, eu dou com alegria, porque é promessa de Deus e é bíblico isso. Segundo, há uma promessa também de Deus de que bênção sem medida vai cair para você. É o que falava em Malaquias. Terceiro, você está contribuindo indiretamente para ajudar as sociedades que cuidam de crianças, que é a EA. Você está ajudando. Você está ajudando um cara que está lá na África, gastando seu tempo, evangelizando, pregando. Então, você está pregando também com o seu dízimo e com a sua oferta. E você está participando da igreja na manutenção diária da nossa igreja. Então, eu saio de casa, chego lá, tem um estacionamento para guardar o carro, tem alguém até que olha lá, eu subo, assisto o culto, está tudo bonitinho, tudo em paz. Bem, como não existe perguntas nenhuma, vamos lá na página... Tem uma sim, Renato, sabe qual que é? Porque a gente tem um linguajar muito próprio nosso de quem está na igreja há muitos anos, mas, por exemplo, quando o cara lê aqui, ele encontra a palavra que eu não sei se todo mundo sabe o que é. Ele fala assim, depositava no gasofilácio. As pessoas sabem o que é um gasofilácio? Quem não sabe o que é, alguém não... já responde aí, Renato. Igual a gasofilácio, é genoflexório. Parece palavrão, mas todo mundo que vai lá na frente da igreja e ajoelha, existe um negocinho ali que a gente ajoelha quando está casando. Quando está casando, né? Os noivos, né? Chama genoflexório. Mas o gasofilácio, logo que a gente entra no templo ali, tem o átrio, depois tem o templo, à direita tem um lugarzinho que a gente coloca os nossos dízimos e a nossa oferta. Aquilo lá chama gasofilácio. Não é de comer, não é de beber, nem se compra no supermercado. É um negócio onde você pode colocar o seu dízimo e a sua oferta. Mas na página 131, na conclusão, deixa eu ver, a Larissa Ferres está por aí? Oi, eu tô. Você está com o livro aberto, Larissa? Sim. Você está na página 131? Sim. Todos nós, tá vendo aí? Sim. Oi? Você pode ler para nós? Tá. Todos nós, naturalmente, queremos a nossa igreja tenha um templo bonito, bem construído, bem mobiliado, bem cuidado. Se o templo está feio, sujo, mal conservado, nós não gostamos. Se os bancos estão cobertos de poeira, se a aparelhagem de som não funciona bem, se os instrumentos são velhos e ultrapassados, nós reclamamos. Mas às vezes nós esquecemos que a igreja necessita de dinheiro para manter o templo como desejamos. A igreja precisa de dinheiro também para pagar seus funcionários, socorrer as pessoas carentes e manter suas obras sociais e educacionais. Enfim, toda instituição precisa de dinheiro para funcionar, e a igreja não é uma exceção. Foi por isso que Deus determinou que os seus servos contribuam com dízimos e com ofertas. Bem, veja dinheiro... só. Peraí, só um pouquinho. Vai continuar, peraí, fica aí. Isso nós falamos comumente, as colocações. Continua, então. O dinheiro que ganhamos é bênção de Deus. O Senhor nos dá inteligência, saúde e energia para trabalhar, produzir e ganhar, e Ele nos ordena que devamos entregar o dízimo de tudo para o sustento da igreja, onde Ele nos colocou. Deixar de entregar o dízimo é desobedecer a Deus e menosprezar a igreja. Obrigado, Larissa. Então, gente, a gente se preocupa também em trazer esse assunto dentro da nossa classe para que as pessoas vejam que o trato do dinheiro é uma coisa muito séria na nossa igreja. Nós não, como nós já falamos uma vez, os pastores não têm acesso a essas informações. Nós, eu, Hamilton, o conselho, os diáconos, que mantêm, que cuidam desse dinheiro, nós somos membros como todo mundo. Daqui a um tempo, vocês vão estar votando no Cleiton ou no João Vitor para serem presbíteros, diáconos, e eles vão fazer esses mesmos tipos de trabalho na nossa igreja. Desde criança eu estou lá, desde 15 anos eu estou lá na igreja, ou mais cedo, nossa, desde 5 anos. Não, antes, Ana. Antes, é verdade. Mas eu estou querendo dizer assim,
a gente vai crescendo, a gente vai vendo como Deus vai nos abençoando, a gente vai participando da igreja, a gente vai entendendo os propósitos de Deus para cada um. E o nosso testemunho sempre é de que realmente as bênçãos de Deus fluem. Mas não foi porque eu dei mais ou menos, mas é porque eu segui o que Deus estabeleceu, está estabelecendo na Bíblia e através dos seus servos. Gente, eu ainda queria que uma pergunta viesse, ninguém vai perguntar nada, eu estou assim tão frustrado, já são 11h29, está para acabar, então nós concluímos que é isso. Opa, o Cleiton ligou. Eu vou perguntar, então, hein? Também, né? Corintiano, manda ver. O Alessandro também é. Vamos lá, perguntas. Bom, a minha é só uma curiosidade que eu já li um tempo atrás sobre isso. E só para levantar a questão mesmo, para ver como que a gente enxerga isso dentro da presbiteriana. As igrejas em si, no Brasil, tem uma constituição que fala que eles não precisam pagar impostos, não pagam imposto de renda, não pagam IPTU, não pagam ISS e tudo mais. Sim. Como que é essa relação entre o que já é instituído e o que os membros contribuem, fazem as ofertas e os dízimos, como que é essa relação? Se uma pessoa vai lá e faz a contribuição, obviamente, ela não coloca no imposto de renda, numa declaração de imposto de renda. Mas isso é sustentável? Tipo, você vai ficar durante bastante tempo, essa constituição, ou não? Pode ser que um dia venha a cair e venha a ser cobrado isso da igreja, esses impostos e tudo mais, já que ali dentro daquele lugar está sendo gerado alguma renda. É um bom tema. Reverendo, você quer falar alguma coisa sobre isso? A experiência que o senhor tem nesse caso? Hein? Pela Constituição do Brasil, nenhuma igreja está isenta de pagar, por exemplo, IPTU, porque o IPTU significa do prédio. Aliás, pelo contrário, está isento de IPTU, não está isento de taxas, porque taxas é diferente de IPTU. Taxa é limpeza da rua, é conservação da rua, e isso aí, então, todos os templos devem pagar, é obrigatório. Agora, o IPTU é isenção que todos os templos e casas pastorais gozam, todas as igrejas evangélicas. A contribuição que uma pessoa dá para a igreja não é dedutível do imposto de renda. Ainda que tem sempre pessoas que deduzem da sua declaração, mas não é reconhecido como dedução. Quando uma pessoa dá para uma entidade de assistência social, por exemplo, então essa parte é dedutível, mas quando dá para a igreja, não tem dedução. Entende? Então, essa é a norma que todas as igrejas deveriam obedecer. Infelizmente, sempre a gente vê histórias aí de igreja fugindo para cá e para lá, mas essa é a obrigação que a igreja tem. Só complementando, o Cleiton, então, assim, então a gente goza desse direito, né, desse privilégio de sermos isentos, né, mas tudo que se movimenta financeiramente dentro da igreja é tudo contabilizado. Então, a gente tem, dentro da nossa estrutura, a gente tem a contabilidade, a gente, com a Elaine, que é uma das funcionárias da nossa igreja, ela é responsável por isso, mas a gente tem um tesoureiro, ele responde também, vamos falar, perante a justiça, se tiver algum tipo de problema. Então, assim, tudo isso é contabilizado. No que o reverendo disse sobre a EA, é assim, as pessoas que têm imposto a pagar hoje, então você fez sua declaração de imposto e você fala, vou ter que pagar R$1.000 para o governo, porque naquela compensação, né, entre aquilo que eu recebi e o que foi, o que coube de imposto, eu ainda tenho que complementar. Então, eu posso pegar até 6% disso e fazer uma doação. Então, isso é comum às pessoas. É um próprio, vamos falar, uma abertura que a legislação dá, oficial, para que as organizações sociais possam ter essa arrecadação. Está respondido, né? Tá sim.
O Alessandro quer fazer. Alessandro ia perguntar? Pode ir, manda. Eu vou perguntar, Renato. Em relação ao dízimo, né, são 10% do seu ganho mensal, né? Supondo que você tenha, você tem um bem, né, uma casa que você vendeu, né? Então você teve um ganho nisso também, né? Mas não é o fruto do seu trabalho, né? Enfim, você vendeu uma coisa, um imóvel, sei lá, você ficou 10 anos com ele e acabou valorizando e teve o ganho. Claro, isso aí vai da gente de querer, né? De pagar, enfim, mas como que a igreja vê isso, né? Queria entender. Boa pergunta. Reverendo Carlos, você podia responder essa pergunta? Posso. Olha, eu entendo particularmente o seguinte: se você tem aquela receita dessa venda e você vai aplicar num outro imóvel, então você fez apenas vamos dizer assim, uma continuidade do seu investimento. Agora, quando você tem o lucro, aí você coloca diante de Deus. Você fala assim, meu Deus, isso aqui não é o normal. Isso aqui é um lucro. Eu devo dar o dízimo ou não? E o seu coração vai estar em paz quando você vai dizer, não, isso aqui foi lucro. E é lucro, eu vou dar o dízimo do meu lucro. Entendeu? Então, não existe uma norma da igreja presbiteriana. Em nenhum lugar da igreja presbiteriana você vai encontrar essa lei escrita. Lei escrita. Isso aí é você resolver com Deus. Você resolve com Deus. Você não pode imaginar como isso traz conforto para o coração da gente. Vou perguntar para um crente, e nem o crente precisa é uma coisa muito íntima, o crente com Deus. Isto é a coisa mais extraordinária, essa responsabilidade que a gente tem. Pessoal, 11h35. Alessandro, quer falar mais? Não. Tá tudo ok. Obrigado. Gente, a experiência que cada um tem com Deus, nesse tocante, é muito particular. E a gente tem visto, lá na igreja a gente tem uma comunidade onde a gente percebe que a pessoa trata esses assuntos em particular, esse, como o Alessandro colocou, muito bem colocado, legal também, é você com Deus. A gente, como eu falei desde o início, a gente entende que é bíblico o dízimo, as ofertas, e a gente entende que isso, Deus se alegra porque nós estamos numa comunidade onde precisa, para sobreviver, precisa de ganhos naturais. E quando a igreja vai resolver fazer um templo, arrumar o templo, então ela pede as ofertas especiais. E Deus que faz as coisas. Eu me lembro uma vez, e eu não vou nem citar fontes aqui, só um exemplo. A gente não tem prazer, acho que eu comentei, em alugar o templo nosso para casamento de pessoas que não é da igreja. A pessoa fala, olha, porque às vezes a igreja tem aqueles vitrais, assim, eu não sou da igreja, mas eu queria alugar. Vocês alugam? A gente vai falar, não, a gente não aluga. O nosso ganho não é daí. A gente pode até fazer isso, né? Vamos ganhar dinheiro alugando a igreja. Porque dá tanto trabalho e não é... Porque quem sustenta a igreja... Tanto que quando uma pessoa vai casar e é membro da igreja, também não paga nada. Pode pagar uma taxinha para limpeza, qualquer coisa assim. Mas não existe um valor, olha, você vai usar o templo, então você vai pagar R$1.000 ou R$500 ou R$5.000. Não existe nenhum gasto, porque é um membro da igreja e tem direito. Então, a experiência de cada um com Deus é que vai colocar alegria de poder ajudar, participar através de dízimos e ofertas, tá bom? Semana que vem a gente vai voltar a conversar com mais uma aula, e se tiver dúvidas ou angústias ou alguma coisa que você não lembrou e queria perguntar, tipo essa que o Alessandro fez, tragam para nós o próprio WhatsApp, daí a gente pode conversar. Se não havendo mais nada a tratar, eu estou vendo a cara do Hamilton meio sério, aqui que o Hamilton está mostrando aí, que é isso, Hamilton? Tá vendo? Hamilton, o que é isso aí? Criação, Israel, Cristo, igreja e consumação. É isso aí. É o nosso... Vai cair na prova?
vai cair na prova e vai cair na... Não tenha dúvida. E não é múltipla escolha, não. É escrito, tá? Gente, vamos terminar com uma oração? Então, eu mesmo vou orar para nós terminarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esse domingo, nós te louvamos porque o Senhor supre em nós todas as nossas necessidades, Senhor. E quando nós conversamos sobre esse assunto, em termos de financeiros, em termos de dinheiro, Senhor, nós pedimos que o Senhor trabalhe em nosso coração para que nós possamos entender este assunto, Senhor. Nós somos uma igreja séria, Senhor, nós queremos, com as arrecadações de dízimos e ofertas, usá-los, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome, para a pregação do nome de Jesus Cristo, para que haja o conhecimento que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Que o Senhor continue abençoando a direção da igreja para que aplique esses numerários, esses fundos, esses dinheiros para a obra que foi destinada, Senhor, e que haja crescimento e que haja também alegria no coração de cada um que dá o seu dízimo, que dá a sua oferta. Te louvamos por esse dia, obrigado pelo almoço que teremos, pelo restante de dia na tua presença, guarda-nos durante toda a semana. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu pedi para o Renato e para o reverendo Carlos ficar um pouquinho para eu conversar com vocês dois. Eu não posso. Não, vamos, eu espero sim. Olha, pessoal, boa noite, boa tarde, tudo de bom? Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Com Deus. Boa semana, olha. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Helene, tchau, Larissa, tchau, todo mundo! Tchau, Renato. Tchau, Zé. Tchau, Larissa. Tchau. Tchau, Marcelo. Não, Marcelo também pode ser. Não, adorei. Faltou só a Luzia. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem a próxima aula, é a lição número 13, né, que é Maria Antônia, a gente agora não é mais com os alunos, não. Tá Se quiser sair, Maria Antônia, fica à vontade. Fica à vontade. Tá. Teoricamente, reverendo Carlos, a lição 13, que é a vida depois dessa vida, é a última lição que a gente tem do livro.